O fim justifica os meios? Talvez você esteja se perguntando, Pastor Roque, o que é que tem a ver esta frase com a lição de número 13? Eu já vou te explicar. Antes, porém, vamos entender que esta frase de Nicolau Maquiavel, lá pelo ano 1513, quando ele escreveu a sua célebre publicação, O Príncipe, Nicolau, ou Maquiavel, ele estava falando sobre os meios de se obter o poder e permanecer no poder. Quando ele fala, então, esta paráfrase, o fim justifica os meios, ou os fins justificam os meios, ele está falando sobre a manutenção do poder, ele está falando sobre a conquista do poder, ele está ensinando aos governantes que não importa as suas ações e as suas atitudes. Se a finalidade principal for legítima, ela deve ser atingida a qualquer custo. Maquiavel estava dizendo que os governantes deveriam estar acima do poder, acima da moral, acima da ética, acima do conceito de certo e errado, desde que o fim justificasse os meios. Nós sabemos que esta frase ela é totalmente aversa à doutrina e à ideologia cristã. Inclusive, Nicolau Maquiavel, ele copiou, ele parafraseou esta ideologia, esse pensamento, de um outro poeta chamado Públio Ovídio Naso, lá da época entre os anos 20 e 16 a.C. Ovídio, ele fez uma publicação de um poema romano chamado As Heroides, ou As Epístolas das Heroínas, um romance muito famoso da época, no qual Ovídio ele disse assim: Exitus acta probat. Exitus acta probat, ou seja, o sucesso valida o ato. Em consonância com as palavras de Maquiavel, milênios depois, o fim justifica os meios. Pastor Roque, eu já entendi, mas qual é a conexão? Então vamos lá. O nosso comentarista do nosso trimestre, ele com muita propriedade, ele nos fala sobre o caminho do cristão, a carreira que uma vez nos foi proposta. E sabemos que esta carreira, ela tem começo, tem meio e tem um fim. Sabemos que o ser humano ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Foi criado para ter comunhão com Deus. Foi criado para viver nesta terra, nascer, crescer, se multiplicar, viver para Deus e voltar para Deus. Todavia, o pecado ele separou o homem de Deus. O pecado destituiu o homem da glória de Deus. O pecado distanciou o homem de Deus. E o próprio Deus, através da graça de Jesus, através da morte substituta de Jesus, ele nos oferece o caminho de volta para o seu regaço, o caminho de volta para a sua comunhão, o caminho de volta para a sua glória. E Jesus é este caminho. Jesus é a carreira que nos foi proposta. Mas como eu disse, toda carreira também tem um início, um meio e um fim. O início da nossa carreira cristã, muito bem também versado pelo nosso comentarista, fala do novo nascimento, fala da entrada na porta estreita. Isto foi o início da nossa carreira, justificação, regeneração. Mas esta carreira não tem apenas o início, não tem apenas um ponto inicial. Esta carreira também tem uma trajetória. E na trajetória da nossa carreira, também versado nas lições subsequentes, fala acerca do caminho da santificação, o caminho da adoração, o caminho da obediência, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, ao longo da nossa trajetória, nós encontraremos dificuldades. Ao longo da nossa trajetória, nós teremos que nos esforçar para obedecermos, para adorarmos, para amarmos, para evangelizarmos, para vivermos uma vida cristã digna, uma vida cristã de integridade e sinceridade na presença do Senhor. Mas, de repente, alguém pergunta, mas será que vale a pena? Será que vale a pena trilhar esta carreira? Será que vale a pena obedecer a Deus? Será que vale a pena dizer não para o pecado, não para a carne, não para o mundo, não para as vaidades humanas? Será que realmente vale a pena? É justamente neste ponto que nós passamos a entender o fim desta carreira. Se falamos do começo, se falamos do ao longo da trajetória, também precisamos entender e falar sobre o fim da nossa carreira. E é justamente dentro desta perspectiva
que nós podemos achar uma certa consonância com as palavras de Maquiavel. O fim, ou melhor, o nosso fim, justifica os meios. Ou seja, sim, vale a pena ser fiel a Deus. Vale a pena obedecer a Deus. Porque o fim desta trajetória, o fim desta caminhada, o fim desta carreira será um fim de glória, um fim de gozo, um fim de alegria perene, um fim de gozo eterno. Então, quando nós passamos a pensar no fim, nós entendemos o meio pelo qual vivemos, ou seja, nós passamos a obedecer com prazer, nós passamos a negar o nosso próprio eu com prazer e satisfação. É claro que a carne, ela se alegra com as coisas que lhe são propícias, mas o nosso espírito, se alegra com as coisas de Deus. Então, dentro desta perspectiva, nós podemos dizer que o céu de glória que nos aguarda justifica, aleluia, esta vida de santidade e obediência que procuramos viver aqui na face da terra. E esta lição de número 13 se ocupa justamente disto, de mostrar para nós o quanto vai ser glorioso, de mostrar para nós o quanto vai ser estupendo aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Em Romanos 8,18, o apóstolo Paulo diz: eu tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 24, o mesmo apóstolo Paulo também nos diz: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da glória e da graça de Deus. 2 Coríntios 4,17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de glória muito excelente. Então, vale a pena seguir nesta caminhada, porque o que nos espera, o apóstolo Paulo uma certa vez disse lá em Filipenses: eu ainda não alcancei a perfeição, mas uma coisa eu faço, eu me esqueço das coisas que ficaram para trás e avanço para as que estão diante de mim, pelo prêmio da soberana vocação. Existe um prêmio reservado, guardado, preparado para cada um de nós. E o escritor, o comentarista desta revista, nesta última lição, nos mostra o que é que tem preparado para nós: a cidade celestial. Nós um dia iremos morar nesta cidade. Louvado seja o nome de Jesus. A cidade celestial. Pense nisso. Existe uma cidade santa sendo preparada, sendo adornada para nós, os servos do Senhor. É por isso que aquele hino da harpa nos diz assim: irei eu para a linda cidade, Jesus me dará um lugar. Se lembra deste hino? Com os crentes de todas as idades, a Deus eu de sempre louvar. Existe uma cidade preparada para nós. Mas pastor, como é que vai ser esta cidade? Como é que Deus vai comportar todos os fiéis em uma cidade? Meus queridos, sim, vamos lá. Apocalipse capítulo 21. Você sabe que o capítulo 21 de Apocalipse nos fala justamente desta cidade que está preparada para nós. Os primeiros versículos nos dizem assim, João falando: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra são passados, e o mar já não existe. E eu, João, vi, o que ele viu? A santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada, ou seja, enfeitada, preparada, como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Logo depois, lá a partir do versículo 9, o apóstolo João começa a falar das características físicas, das características geométricas, das características gloriosas desta cidade. A partir do versículo 9, ele começa a dizer que a cidade tinha
E veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças cheias das últimas pragas e falou comigo dizendo: vem mostrar cheia a esposa, a mulher do cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Agora ele começa dizendo no versículo 11: e ela tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe, como cristal resplandecente. E assim ele vai dizendo, vai descrevendo a santa cidade, a nova Jerusalém. Meus irmãos queridos, depois você dá uma leitura neste texto de Apocalipse capítulo 21, no qual João, o apóstolo, escreve a santa cidade, a cidade da nova Jerusalém. O próprio Jesus falou em João capítulo 14, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus tem prazer em estar conosco, e nós precisamos ter o prazer de estar com Ele. E Ele mesmo disse: tem lugar preparado para vocês. A nova Jerusalém está sendo preparada para cada um de nós. Mas é necessário entendermos uma coisa. Existe uma linguagem de Deus para conosco. Se Deus fosse nos transmitir do seu modo, do seu jeito, talvez nós não entenderíamos a grandeza, a majestade de tudo aquilo que Deus tem reservado para nós. Então Deus se limita a nos falar no nosso linguajar, para nós entendermos. Então Deus trata o perfeito estado eterno como uma cidade que está sendo pavimentada, preparada, adornada, enfeitada para cada um de nós, onde os muros são de pedras preciosas, onde o asfalto é de pedras preciosas, onde tudo será glória, onde tudo será luz, onde tudo será alegria. É o perfeito estado eterno. Vai ser muito mais do que isto. Isso é o mínimo que está registrado para nós, pelo menos, entendermos pelo mínimo. Mas este mínimo que já entendemos é uma coisa gloriosa demais para cada um de nós. Porque aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que os olhos não viram e ainda não desceu para o coração do homem, são as coisas extraordinárias que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Existe uma cidade preparada para nós. Lá em Hebreus capítulo 11, quando a Bíblia fala dos heróis da fé, a Bíblia diz que eles morreram sem o cumprimento cabal da promessa de Deus, porque eles também aguardavam uma cidade superior, uma cidade que está sendo preparada por Deus para nós. E esta também é a nossa esperança. Apocalipse 21 fala desta cidade. Eu e você, um dia, vamos morar nesta cidade. Estaremos para sempre com o Senhor Deus. Então vale a pena permanecer firme. E eu repito, neste aspecto, e somente neste aspecto, vale a pena entender e dizer: o fim, ou o nosso fim, justifica os meios. E quais são os meios? Os meios são a nossa obediência. Os meios são a nossa relevância para o serviço do Senhor. Os meios é o nosso entendimento de uma vida santa, de uma vida íntegra, de uma vida obediente, de uma vida adoradora. E qual é o nosso fim que justifica estes meios? O nosso fim é a cidade santa, é a coroa da vida, é o nosso novo nome escrito no livro da vida. O fim é a santa cidade, a nova Jerusalém, preparada nos céus para nós. Eu sou o pastor Roque Ribeiro e você acabou de assistir mais um vídeo da série Minuto EBD. Eu espero que você tenha gostado deste pequeno comentário, destas pequenas e poucas considerações, que, por certo, vão te auxiliar na ministração da próxima lição, desta última lição do trimestre, a Cidade Celestial. Deus abençoe e até o próximo vídeo.